Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Café Teológico desta manhã. Você que está comigo, a partir de agora nós ficaremos juntos até estudarmos mais um salmo no dia de hoje. Você que está comigo, muito bem-vindo. Você que está posteriormente também, seja bem-vindo nessa transmissão aqui. Você que está através do Facebook da nossa revista teológica Pense Nisso ou através também da nossa web Rádio Pense Nisso, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que nos ouve. Agora vamos iniciando mais um estudo nesta manhã. Convido você a pegar já a sua Bíblia para juntos já ir se atualizando aí, abrindo a Bíblia, vai procurando aí, hoje o Salmo 58. Eu sempre instigo você para que juntos possamos estudar mais um texto bíblico que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Como você já sabe, cada semana estudando um texto bíblico, cada semana estudando um salmo. Então, por que não dizer, isso é uma salmoterapia, onde queremos, a partir da palavra de Deus, que Ele inspirou os seus autores. Mais uma vez nós temos aqui Davi escrevendo esse salmo para trazer uma mensagem do coração de Deus ao nosso coração no dia de hoje. Então, permaneça comigo, o programa está apenas começando. Já vou saudando aqueles que estão junto aí comigo nesta manhã. Reginaldo Duarte Miller, abraço, bom dia Eliane Tim Miller, bom dia para você. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí e o cafezinho, já tomaram? Já pegou o seu café nessa manhã? Café de qualidade, temos aqui também. E nesse frio, aqui em Canguçu, vi há pouco está 7 graus, a sensação está menos. Então, para aquecer no frio, nada melhor que um cafezinho nesta manhã e sempre junto para que possamos também nos aquecer o corpo e, por que não dizer, aquecer a alma através do estudo da Palavra de Deus, certo? Então vamos lá, mais uma vez eu convido você a compartilhar. Eu quero fazer isso agora e você compartilhe esta live com os seus. Nós vamos juntos estudar e trazer mais um conteúdo muito bacana para você hoje. Este salmo que é um pedido de Davi a Deus para que também faça justiça em favor dos governantes corruptos. Isso é muito importante você estudar comigo também esse conteúdo no dia de hoje. Deixe aí o seu comentário, o seu like, é muito importante também nós fazermos isso para que possamos, com certeza, levar esta palavra ao coração de mais pessoas. E nós sabemos sempre, vamos iniciar falando daquilo que Paulo diz, que não há nenhuma autoridade que esteja no poder se Deus não permitir. E se ela lá está, ela precisa lembrar de que acima dela, seja lá qual for a autoridade, está o bondoso Deus, um Deus que é amor, mas também que é justiça, um Deus que é justo, que julga todas as causas. É importante que cada um de nós também sempre tenhamos isso no coração. Davi, que antes de ser rei, ele fora perseguido por Saul, que era o atual rei de Israel. E ali houve muita corrupção, até mesmo para tentar destruir Davi e não deixar que ele viesse no trono, porque Davi tinha uma promessa de Deus que ele ocuparia o trono de Israel. Isso nós iremos falar no dia de hoje, apenas um apanhado inicial aqui para o nosso estudo no dia de hoje, ok? Vai chegando aí, você que está chegando, Salmo 58 para o nosso estudo de hoje. Quero lembrar mais uma vez, você que aprecia de um bom café nesse dia, é importante também que você lembre, nós temos café à disposição aí, é um trabalho missionário que a gente faz junto com o Frutinício Café. Você pode deixar o seu pedido, vamos entregar onde você estiver. Café de qualidade, Frutinício Café, destinando 10% para a igreja perseguida. Conheça os trabalhos da instituição que é o Portas Abertas, portasabertas.org.br. Você pode conhecer os nossos irmãos perseguidos por esse mundo afora e abençoá-los também. Conosco aqui adquirindo nossos cafés, café arábico, café artesanal, vindo lá do Espírito Santo para você. E também temos a alegria de ter e divulgar também que mais pessoas, que cada vez mais pessoas que estão adquirindo o café não querem mais saber de outro, porque é um café puro, um café artesanal vindo direto lá do produtor rural para você. Então fica aí o incentivo. Estou tomando o meu aqui com essa xícara
personalizada, veio lá do Rio de Janeiro. Quem nos doou foi a Leni Bergman. Abraço, Leni, que sempre também está junto conosco. Eu quero também incentivar você, está chegando aí o mês de julho, semana que vem já é julho, e julho começa a contar a mais nova edição da revista Pense Nisso. Você já conhece? Ainda não? Então assine, versão digital, versão impressa, lá no site pensenissteologica.com/loja, adquire. Este é o carro-chefe da rede Pense Nisso de comunicação. Quando você assina a nossa revista, você colabora com inúmeros trabalhos que fazemos através da assinatura, tanto dos nossos estudos, bem como também da manutenção da nossa web rádio Pense Nisso, está 24 horas no ar. Também nós estamos aqui lembrando os trabalhos de capelania hospitalar e prisional em Canguçu, e eu quero mais uma vez lembrar que também 10% destinamos à missão de Encruzilhada do Sul. Então colabore, assine a revista, e agradecemos aos muitos assinantes que já temos, que estão pegando junto conosco, apoiando os trabalhos missionários que sempre temos à disposição aqui. Então fica aí um incentivo para você, não deixe de colaborar conosco, certo? Vamos abraçando a Darli Pribe, bom dia, está assistindo, muito obrigado. Nara Beatriz também, bom dia também a Maria Andréa Soares, bom dia para vocês. Vão deixando aí o comentário, que é muito importante para que o algoritmo do Face largue esta mensagem a outros corações e jogue cada vez mais para cima, certo? Vamos lá então nos aquecer com a palavra de Deus. O título que a NTLH traz para esse salmo fala o castigo para os maus. É importante nós voltarmos também ao texto original, que uma das traduções que o texto original nos dá a oportunidade de ler e traduzir é o contraste entre os ímpios e os justos. Esse salmo ele vai mostrar isso de uma forma bem categórica. E é uma oração de Davi, por mais que seja de uma forma poética, é um salmo bem difícil de ser entendido, mas é uma oração que Deus faça justiça em favor daqueles que são corruptos, especialmente os governantes corruptos que haviam naquela época, que hoje ainda há. A NTLH vai fazer um contraponto entre os maus e os bons. Importante você também ler, mas a mesma coisa entre justos e ímpios. Então, o linguajar justo ele é mais favorável, porque ele sempre lembra que o justo é aquele que foi justificado. A NTLH vai lembrar de justo aquele que é bom, e bom só existe um, aquele que está ligado à fonte de bondade, que é Deus em Jesus Cristo. Davi vai trazer então o primeiro versículo dizendo assim: será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Uma pergunta assim de cara. Será que julgam com justiça as pessoas? Segunda pergunta. O que está em jogo aqui? Então, é um pedido, um clamor do próprio autor, vendo tantas injustiças acontecendo lá em Israel, no antigo Israel, e vendo que as autoridades eram corruptas e julgavam as causas a seu favor e não em favor das pessoas, ou seja, da população de um modo geral. Então, a pergunta é: será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? E a resposta está no versículo 2, você pode acompanhar na sua Bíblia, aproveite e abra aí na sua Bíblia. Está dizendo assim: não, vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Então, quais eram esses crimes? Talvez os crimes mais grotescos, até mais e maiores do que hoje. Hoje em dia nós temos várias leis, até mesmo direitos humanos, leis sociais, ONGs, trabalhando em favor da população, especialmente população que são aquelas que são mais vulneráveis na sociedade. É por isso que até mesmo hoje eu poderia dizer assim, nós vivemos tempos muito bons, porque existem várias leis e até mesmo pessoas, ONGs e instituições que estão lutando pelos direitos dos menos favorecidos. Naquela época não era assim. Haviam pessoas sofrendo, sendo injustiçadas e não tinham como se defender, não tinha um sistema de advogado como temos hoje, não tinha tantas leis que defendiam os menos favorecidos como hoje. Então essa pergunta ela se torna muito mais pertinente
para a época do que para hoje, por mais que hoje ainda continue havendo injustiça, corrupção, vindo da parte dos nossos governantes. E aí vem Davi escrevendo esse salmo, de certa forma é uma oração por meio da poesia hebraica, que diz assim: os maus passam a vida praticando o mal. Desde o dia em que nascem, só contam mentiras. Se a gente usar a outra palavra, que é sinônimo de maus, os ímpios passam a vida praticando o mal. Seriam quem esses ímpios? Aquele que pratica impiedade. E isso nos faz lembrar mais uma vez, a pessoa que pratica impiedade é uma pessoa que está longe de Deus, porque todo aquele que crê em Deus e confessa Ele como o seu Senhor, ele no mínimo ele precisa prezar por aquilo que Deus é e faz. Então, quem são os maus? São aqueles que estão longe de Deus. Talvez no primeiro momento eles vão dizer que creem em Deus, mas isso é da boca para fora. Então eles vivem praticando o mal, e Davi via isso de forma categórica em sua vida, como um pastor de ovelha que ele, antes de assumir o reinado, ele o foi. Estão cheios de veneno como as cobras, tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda. Veneno, aqui tem a figura de linguagem da cobra. A cobra ela sempre está cheia de veneno, porque isso é o seu próprio instinto. E veja que as pessoas más, elas estão tão cheias de maldade, Davi que diz, como uma cobra está cheia de veneno para atacar, matar e destruir. Então, assim como a cobra, o que é dela? O veneno é uma particularidade da cobra, da serpente. Os maus, as pessoas ímpias, a sua maldade é uma particularidade sua. E isso nos faz refletir muitas coisas. Depois a gente traz uma aplicação pessoal também para os nossos dias ou para a nossa vida, a partir desse texto, Salmo 58. Então Davi segue dizendo assim, aliás, ainda no versículo 4, a figura de linguagem da cobra, há quem diga que cobra não ouve, cobra não tem ouvidos. Então você pode pesquisar aí na internet, vai ter vários argumentos dizendo que não. Há alguns que dizem que a cobra ouve pela língua, por isso que quando ela está atenta, ela costuma tirar a língua e balançar a sua língua fora da boca, porque cobra não tem ouvidos. E aí esse texto aqui nos dá argumento para isso, dizendo assim como as cobras, elas são surdas, aquele governante mau, ele é surdo diante do clamor de uma pessoa, de uma população que está clamando por justiça, por alguma coisa social que também defenda os seus direitos. Versículo 5 segue assim, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Talvez você já tenha visto, quem já participou, já foi em algum circo, algumas cidades grandes também tem aquele encantador serpente, que ele o faz, ele encanta a serpente através do canto, às vezes tocando uma flauta, algum outro instrumento. Agora, como é difícil então, antes nós dissemos que a cobra é surda, e como é que ela ouve então o barulho da música? E esse é um trabalho minucioso que o encantador serpente ele consegue fazer. E é essa figura de linguagem que nós temos aqui no Salmo 58. As pessoas más, elas tampam os ouvidos, não querem ouvir, como uma cobra surda, e que não querem ouvir aquele que encanta, ou seja, aquele que quer levá-las a fazer o que é justo, o que é correto. E aí vem o pedido que Davi escreve através dessa oração, através desse salmo, no verso 6. Temos assim: ó Deus, quebra os dentes dos maus. Isso nos lembra de novo uma luta entre Deus e os ímpios. Quebra os dentes o que faz uma pessoa quando está com os dentes quebrados? Obviamente que ela sofreu uma pancada ou tomou um murro no rosto que quebrou seus dentes. E o versículo segue dizendo: ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Aí você imagina de novo comigo, um leão,
O que o faz ser feroz e destruidor é seus dentes que devoram as suas presas. E imagine um leão sem os seus dentes. E esse é o pedido, então, de uma forma figurada, que Davi faz a Deus. Ou seja, destrói aquilo que eles usam para matar e destruir. É uma oração muito sincera. Eu já disse em outra oportunidade que Davi ele não media as palavras para falar com Deus. Uma porque não dá para esconder nada de Deus. Então a oração de Davi era: Senhor, faça justiça. Ele era direto, dizia assim: quebra os dentes, ou seja, quebra toda a artimanha, todos os planos, tudo aquilo que faz com que as pessoas sofram e sejam destruídas. E essa oração é pedindo a Deus que faça isso contra os maus. Quem são os maus? Os ímpios. E nesse contexto são os governantes que fazem injustiça diante dos menos favorecidos. Versículo 7, que os maus desapareçam como a água derramada na terra, que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. E ele segue dizendo: que se derretam como o caracol na lama, que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Então veja o pedido que ele faz. A figura sempre é: primeiro, seja como um leão sem dente, que seja como uma água derramada no chão, ou seja, não serve para nada, você não vê ela mais, ela é derramada no chão e o que acontece? Ela some. Aí nós temos mais o que? Ele segue dizendo assim: que seja como o caracol que na lama. Veja que quem já observou um caracol, geralmente ele sai em seu casulo e ele anda um percurso, muitas vezes ele abandona o próprio caracol. Alguns diziam na antiguidade que ele tinha derretido com o seu caminhar, porque onde ele passa, geralmente ele deixa uma gosma no caminho. E isso os antigos diziam que o caracol tinha se derretido e só tinha ficado a casca. E aqui está por trás, então, essa questão. O pedido que Davi faz é que os maus sejam derretidos diante daquilo que estão fazendo. E segue dizendo como uma criança, seria outra figura de linguagem, que ela nasce morta, ou natimorto. Nós temos aqui então, uma criança quando nasce morta, ela não vê a luz do sol. Esse é o pedido, então, que Davi faz contra os ímpios. Então vamos recapitular aqui, o que está no contexto. O contexto é importante a gente lembrar que o contexto do Salmo está que Davi estava sendo perseguido. Davi tinha uma promessa que Deus daria a ele a oportunidade de ser rei de Israel, e antes disso estava Saul, o primeiro rei de Israel, que soube da sentença de Deus, que Deus iria tirar do trono Saul e ia colocar Davi. E nesse sentido, os políticos, que era Saul, juntamente com os seus súditos ali que o ajudavam no governo, tramaram coisas injustiças até mesmo contra ele. Então, no fundo, é uma oração em meio a muito medo que Davi está passando, em meio a coisas que ele está vendo que eram injustiças, e é também um pedido que Deus faça justiça. E o bonito, de novo, é que Davi, primeiro porque ele era pequeno, um simples pastor de ovelha, não poderia fazer justiça por suas próprias mãos. Outra coisa é que ele clama ao Todo-Poderoso, ao Deus que o fez promessas sobre a sua vida e deu a ele então condições de confiar e depositar a sua fé naquele que podia e pode fazer justiça. O versículo segue. Eu quero, antes de nós seguirmos, cumprimentar aí. Nós temos conosco Roberta Siffert, bom dia também ao Everton Silva, bom dia também Marley e Anildo Trecho, bom dia para vocês, e a Vani Hadke, bom dia Ivani, Deus abençoe. Seguindo então com o nosso estudo aqui, nós estamos no Salmo 58, aproveite e abra sua Bíblia aí para que a gente possa também aprender alguma coisa. Lembrando sempre, isso é figura
Muitas figuras de linguagem são figuras pesadas e o texto é um texto poético, a poesia hebraica ela nos faz refletir, mas é importante sempre lembrar do contexto que foi escrito este salmo e os demais também. Eu lembro também que você pode assistir, nós já estamos nos 58 estudo aqui, você pode assistir todos eles lá no canal da Pense Nisso, no YouTube, está tudo salvo lá, um a um, e cada semana a gente está trazendo aqui. Versículo 9 do Salmo 58 segue dizendo assim: antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como um mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará com um sopro. Poderíamos aqui dar menção a uma coisa muito interessante que alguns teólogos, a partir desse salmo que eu consultei, eles vão dizer que esse salmo ele se refere muito ao fim dos tempos, especialmente quando vier o anticristo. Quem é o anticristo? Nós não podemos aqui denominar fulano de tal, um poder político, ou um líder religioso, mas o que nós sabemos pela Bíblia? Será um governo corrupto, por mais que aparentemente pareça bom, será um sistema que irá oprimir muitas pessoas, perseguir, condenar até mesmo à morte. Isso é a Bíblia que diz. Então esse salmo ele nos dá um flash daquilo que poderá acontecer. Veja que eu repito o versículo 9, dizendo assim: antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato, enquanto ainda estiverem vivos, Deus em sua fúria terrível os expulsará com um sopro. E é aquilo que irá acontecer. Mesmo que hoje talvez alguns pensem, o governo tal é corrupto, é ruim, não defende os menos favorecidos, veja que as coisas podem piorar. A Bíblia ela não omite que haverá tempos difíceis, especialmente pouco antes da vinda de Jesus, da segunda vinda, em que se instalará o homem da iniquidade. Quem é esse? O próprio anticristo, que virá para oprimir aqueles que não querem seguir as suas regras, suas leis, e virá para destruir mesmo. E aí o clamor que Davi que fez também deva ser o nosso, e ao mesmo tempo, se estivermos vivos no fim dos tempos, entenda que esse pode ser, ou esta pode ser a nossa oração, o Salmo 58. O que nós temos lá? Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Ou seja, quem fará justiça e julgará a causa? O próprio Deus. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará com um sopro. Nós sabemos pela Bíblia que isso acontecerá no fim dos tempos, quando Deus vir que a única coisa a ser feita é Ele intervir na história da humanidade, quando a corrupção, a maldade se instalar a tal ponto em que os seus filhos, o povo de Deus, for perseguido e até mesmo morto. Então Deus, em sua fúria terrível, os expulsará com um sopro. Então, talvez Davi nunca pensou que quando ele escreveu isso, Deus estava usando ele para se referir lá na frente daquilo que ainda haverá de vir. E o versículo 10 e 11 vai dizer uma recompensa, ou alegria dos justos, daqueles que foram justificados por Jesus, que confiaram em Deus acima de todas as coisas, que entregaram suas causas a Deus, mesmo quando foram injustiçadas, foram até mesmo perseguidas ou ameaçadas de morte, por que não dizer talvez mortos. Os bons ficarão contentes, os justos ficarão contentes ao verem os ímpios ou os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés do sangue deles. Figura de linguagem assim profunda, né? O que é isso? O que significa que aqueles que foram justificados lavarão os pés no sangue deles, porque os maus serão destruídos. Então, aqueles que perseverarem em Cristo, estiverem firmes com Jesus e confiarem nele em todos os momentos, entregar as suas causas a Deus,
esses serão vitoriosos, ou seja, eles sairão caminhando para a pátria celeste, mesmo talvez em meio aos rios de sangue daqueles que foram destruídos pelas mãos de Deus. Ou seja, Deus virá para fazer justiça. Então, aquele velho ditado que ele é muito popular, a justiça de Deus é tarda, mas não falha. Isso, de fato, é uma grande realidade que a Bíblia nos apresenta. Por mais que hoje venhamos a sofrer, podemos ter a certeza que ficar firme com Jesus é o caminho. O versículo 11 encerra o salmo dizendo assim: as pessoas dirão, de fato, os bons serão recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Então, a confirmação, esse salmo, ele, por mais que seja um salmo difícil de se interpretar e seja pesado em seu conteúdo, que é uma oração poderosa pedindo a Deus em que Deus venha fazer justiça e destrua os maus. E vale lembrar de novo aqui, maus é os ímpios, os que não querem saber de Deus, os que não creem em Deus. Por outro lado, os bons são os justos. A NTLH faz essa menção da palavra justos, é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, aquele que depositou a sua esperança, sua confiança, seu coração em Cristo Jesus. Então, os bons, no sentido daquele que se juntou à fonte de bondade que é Deus, a recompensa para eles é, no final, eles dirão, realmente existe um Deus que julga o mundo. Então, diante disso, o que nós podemos tirar para a nossa vida, aplicação? Eu não sei o que você tem passado de injustiça, até mesmo de problemas pessoais, familiares, às vezes até sociais e financeiros. Entenda que muitas pessoas assim ficam indignadas quando sofrem injustiças na vida, às vezes quando seus direitos são reprimidos ou não são dados a eles. É importante que a gente volte à palavra de Deus e volte a confiar mais intensamente no Senhor, no sentido de que quando Deus está na frente, está nessa batalha, seja lá qual for, a vitória sempre é certa. Por mais que talvez nessa vida nós passemos a vida sendo injustiçados, passemos por opressões, muitas vezes passemos por inúmeros problemas pessoais, até mesmo sociais, lembre-se, lá na frente Deus mostrará que Ele continua sendo justo, o fiel e aquele que julga o mundo com justiça. Talvez isso nós veremos só na ressurreição, quando Deus vier para julgar os vivos e os mortos, como nós confessamos no credo apostólico. Mas o convite vale a pena confiar em Deus, mesmo quando tudo estiver desandando, mesmo quando você estiver sendo oprimido, mesmo quando você estiver sendo até perseguido ou injustiçado nesse mundo que às vezes é tão corrupto e pessoas más se instalam no poder e mesmo sendo más, Deus continua guiando, usando elas também, não na sua maldade, mas ensinando várias lições para o seu povo também. Agora, se você hoje está sendo injustiçado, se você hoje está passando por problemas, até mesmo seus direitos não são defendidos e você saiu perdendo, que tal fazer esta oração, Salmo 58, e confiar no Senhor como Davi o fez? Sabemos que a história final de Davi foi aquilo que a Bíblia diz, que este foi o rei, o homem segundo o coração de Deus. Por mais que ele foi pecador também, como todos nós o somos, Deus mostrou que Ele era o Deus de Davi, de Israel, do seu reinado, e Ele é o Deus que faz justiça em favor do seu povo. E esse é o convite que nós podemos ter novamente, depositar a nossa fé e esperança no Senhor. A injustiça, os governos corruptos, eles sempre estarão entre nós. Então não pense que fulano de tal, ou A ou B, ele vai ser mais honesto. A Bíblia diz que o homem está inclinado ao mal, e quando ele tem a oportunidade de fazer o mal, ele o faz, seja em pequena ou grande proporção. E isso é importante a gente sempre lembrar, que o único que é justo e bom e faz justiça em favor dos oprimidos é o Todo-Poderoso Deus. E a Ele nós prestamos culto, dedicamos nossa vida,
e também a nossa confiança, e assim deva ser. Então esse é o Salmo 58, Castigo para os Maus, de Davi, ao regente do coro, com melodia de Não Destruas, os salmos de Davi que ele escreve então em meio às muitas perseguições. Semana que vem a gente volta trazendo o Salmo 59, também o Salmo de Davi, vários que nós estamos estudando aqui. Então seguiremos o nosso estudo. Se você gostou, compartilhe com sua igreja, seus amigos, sua página. Pode copiar o link, compartilhar também através dos WhatsApp, lá nos seus grupos de família, da sua igreja, do seu departamento. Você colabora muito com os trabalhos de missão. Abraço para a Lilian Fernanda Duarte, bom dia para a Claire Mesquita, bom dia Neiva Helve, bom dia para você, bom dia para o Sildomar Bergman também, abraço a todos. Eu quero aqui, vendo o Sildomar, eu lembrei agora também de incentivar você, o pessoal lá das Três Pontes já fizeram a sua doação, e a gente agradece muito, tantos outros que estão aí também já fizeram a sua doação, para a aquisição do devocionário. A gente está numa campanha especial até segunda-feira, segunda dia 30, e a gente quer incentivar você, sua igreja, seu departamento, para fazer uma doação para a gente adquirir 230 devocionários. A notícia ela é que nós talvez estamos passando dos 50 devocionários ainda, então falta muito. Então o pedido encarecido é para você que ainda não fez a sua doação, ok? Faça a sua doação, entre em contato comigo, tem a chave Pix, que é o telefone 53999014822. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor. A gente tem a intenção de adquirir 230 devocionários para destinarmos ano que vem para os trabalhos de capelania hospitalar, especialmente aos funcionários que sempre apreciam muito e também tem esse momento de ouvir a palavra de Deus através do nosso devocionário 5 Minutos com Jesus. Não deixe de fazer a sua doação, colabore, junte-se a nós. Então, até segunda, porque pode doar depois também, só que até segunda a gente conseguiu um preço especial com a hora luterana, conforme o pastor Adelar nos prometeu. Então, fica aí um incentivo para você, tem culto, tem momentos esse final de semana, você pode fazer e juntar com a sua igreja, fazer a sua oferta, tá bem? Aos que já doaram, muito obrigado, a gente agradece muito também a doação daqueles que já se manifestaram aí. Eu cito aqui o Sildomar Bergman, mas agradeço também quem está conosco, já fez sua doação. Temos o Everton Silva, também a Nara Beatriz, agradecendo também a Eliane Miller e a Reginalda Duarte Miller, que já fizeram a sua doação. Falta você ainda que não fez, tá bem? Muito obrigado a todos que já fizeram. A gente segue junto nesta fé e nesta esperança semear a palavra de Deus, a missão que o próprio Deus nos deu. Encerro aqui, desejando a todos um feliz e abençoado sábado. Logo mais tem Oro por Você, 11 horas, Pastor Welton Zarnot com o culto doméstico. Se você ainda não ouviu, pode ouvir aqui nossa web rádio. E segue também nosso programa, hoje à tarde o Gaúcho Gospel e à noite o Irmã Luster com o Arno Stur. Amanhã tem o pastor Alan Furst, também às 10 horas, falando sobre um tema bem interessante mais uma vez, no Teologia 18+. Grande abraço a todos, fiquem na paz, um feliz e abençoado final de semana.